There was in a certain city a judge Havia em certa cidade um juiz who did not fear God nor regard man. que não temia a Deus nem respeitava os homens. Now there was a widow in that city, Havia também naquela mesma cidade uma viúva and she came to him, that's to the judge, que veio até ele, o juiz, saying, dizendo: "Get justice for me from my adversary." faze-me justiça contra o meu adversário. So we have a judge, a widow, and an adversary of the widow. Então nós temos os personagens, o juiz, a viúva e o adversário. Now we're going to find a delay. Agora vamos encontrar a demora. Verse 4. Verso 4. And the judge would not for a while. E o juiz não queria atendê-la. But afterward he said within himself, Mas depois disse para consigo mesmo: though I do not fear God nor regard man, embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, yet because this widow troubles me, todavia como esta viúva me incomoda, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Then the Lord said, Então o Senhor disse: hear what the unjust judge said. ouça o que esse juiz injusto disse. And shall not God avenge his own elect, E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, who cry out day and night to him, que clamam a Ele dia e noite, though he bears long with them? e Ele é longânimo para com eles? I tell you that he will avenge them. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Speedily. Depressa. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith in the earth? Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? This parable has two main lessons. Esta parábola tem duas lições principais. Number one, we should always pray. Primeira lição, nós deveríamos orar sempre. The Apostle Paul said, pray without ceasing. O apóstolo Paulo diz: orem sem cessar. The second lesson is that we should continue praying even if we do not receive an immediate response. A segunda lição é que nós devemos continuar orando mesmo quando não recebemos uma resposta pronta. Always pray Ore sempre and never give up. e nunca desista. Those are the two lessons. Essas são as duas lições da parábola. Now the question is, to what period of history does this parable apply? Agora a pergunta vem, esta parábola se aplica a qual momento da história? Clearly, the lessons apply to all of history. Com certeza, esta parábola se aplica a toda a história. But it has a special application to those who will live in the time of trouble. Mas tem uma aplicação especial àqueles que vão viver no tempo de angústia. In the great tribulation after the close of probation. Naquela grande tribulação que vai acontecer após o fechamento da porta da graça. And you say, how do we know that it has a special application to that period? E você pode se perguntar, como que a gente sabe que se aplica especialmente a este período? Because of the context. Por conta do contexto. You see, right before the parable, Jesus had been talking about the days of Noah and the days of Lot. Veja, exatamente antes da parábola, Jesus Cristo estava falando a respeito dos dias de Ló e dos dias de Noé. Comparing events in those days with what is going to happen right before the coming of Christ. Comparando os eventos daqueles dias com aquilo que vai acontecer imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. So right before the parable you have references to the second coming. Então, bem antes da parábola, nós encontramos referências à segunda vinda. And the parable ends by referring to the second coming. E a parábola termina fazendo referência à segunda vinda. When the Son of Man comes, will he find faith in the earth? Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? So the parable is between
two references to the second coming. Então a parábola ela é um sanduíche entre duas referências à segunda vinda. It is describing those who will live in this world right before the second coming of Christ. Está descrevendo aqueles que vão viver neste mundo exatamente antes da segunda vinda de Jesus. Now let's take a look at the elements of the parable. Vamos observar os elementos da parábola. First, we have a judge. Primeiro, nós temos o juiz. We're told in verse 2, Nós vemos aqui no verso 2, there was a certain judge who did not fear God nor regard man. que havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. This was a secular judge. Então era um juiz secular, He had no religious inclinations. não tinha inclinação religiosa, He didn't fear God and he did not respect man. não temia Deus e nem respeitava os homens. Then in the story you have a widow. Então na história temos a viúva. It says in verse 3, the first part of the verse, E nos diz no verso 3, na primeira parte, now there was a widow in that city. havia uma viúva naquela cidade. The parable makes it clear that this widow had nothing to lean on. A parábola nos deixa bem claro que essa viúva ela não tinha nada para depender de recursos financeiros. She had no children to stand up for her, Ela não tinha filhos que pudessem cuidar dela, no house, não tinha casa, no money, não tinha dinheiro, no friends, não tinha amigos, no lawyer to represent her before the judge. não tinha um advogado que pudesse representá-la perante o juiz. She was in a precarious condition. Estava numa situação deplorável. She didn't have any place to lay her head. Ela não tinha um lugar para reclinar a cabeça. She was totally destitute of human support. Ela estava completamente destituída de apoio humano. Then we notice that the widow was very persistent. E nós observamos que a viúva era muito persistente. Once again, verse 3 says, Mais uma vez no verso 3 diz: now there was a widow in that city, havia and uma she viúva naquela came to cidade him. And she came to him, to the judge. e ela veio até o juiz. Now when it says that she came to the judge, Quando diz que ela veio até o juiz, it doesn't mean that she came once or twice and gave up. não quer dizer que ela veio uma vez ou duas e desistiu. Verse 5 tells us that she kept coming and coming and coming and coming. O verso 5 nos deixa claro que ela continuou vindo e vindo e vindo e vindo. She was persistent, Ela era persistente, insistent. insistente. She was wearing out the judge. Ela estava cansando o juiz. She became a pest Ela se tornou um incômodo in the mind of the judge. na mente do juiz. She was persistent. She came continually. Ela era persistente, continuamente voltava. Now in the story there's also an adversary of the widow. E na história há também um adversário da viúva. Now those who have studied this parable As pessoas que estudaram esta parábola have concluded that when this woman's husband died, chegaram à conclusão que quando o marido dessa senhora morreu, he had a large debt with a creditor. ele tinha uma dívida muito grande com os credores. And the creditor took everything that her husband had E esse credor tomou todas as possessões que o marido tinha to pay her husband's debt para pagar a dívida. and left her absolutely with nothing. E assim esse credor a deixou absolutamente sem nada. But in the parable there is also a delay. Mas na parábola aparece também uma demora. The widow keeps coming and coming and coming, A viúva volta e volta novamente and the judge delays and delays and delays. e o juiz só empurra com a barriga e deixa para mais tarde. It says he did not want to do justice to her for a while. Diz que ele não queria fazer justiça para ela por um bom tempo. But finally the judge did her justice Mas finalmente o juiz fez justiça a ela over her adversary. contra o adversário dela. Now the question is, what does this parable mean? What is its meaning? Bom, então nós nos perguntamos qual o significado dessa parábola.
Jesus interpreted his own parable. Jesus interpretou a própria parábola dele. He didn't always interpret his parables, Nem sempre Jesus interpretou, but he did interpret this one. mas nesta parábola, Jesus deu a interpretação. Notice verse 6. Observe o verso 6. Then the Lord said, "Hear what the unjust judge said." Então disse o Senhor: ouvi o que esse juiz injusto disse. He's saying, now I'm going to explain the parable to you. Jesus estava falando: agora eu vou explicar a parábola para vocês. And now comes his interpretation of the parable. E agora vem a interpretação que Jesus deu à parábola. It says, "And shall God not avenge E ele disse: não irá Deus julgar, fazer justiça, his own elect, os seus próprios escolhidos, who cry out day and night to him, que dia e noite clamam a ele, though he bears long with them?" embora ele seja longânimo para com eles? Notice that Jesus is interpreting the parable. Veja que Jesus está interpretando a parábola. He's saying that the judge represents God. Jesus fala que o juiz representa a Deus. Shall not God avenge? Não irei eu fazer justiça? He's saying that the widow represents the elect. Jesus diz que a viúva representa os eleitos. Shall not God avenge his own elect? Não irá Deus defender os seus próprios escolhidos? And the crying out is the crying out of the elect. E os clamores são os clamores dos eleitos. And they cry out day and night. E eles clamam dia e noite. So they do not receive an immediate answer. Portanto, isso mostra que eles não recebem uma resposta pronta. The parable says that God delays long. A parábola diz que Deus demora a responder.